início aí a transmissão da live Culto de Páscoa, Igreja Batista de Getsemane, em Nova Serrana. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Eu reconheço, Deus, que eu sou pecadora, Deus. Eu reconheço, Senhor, que eu tenho falhado, Senhor, que eu sou falha, Senhor, diante de Ti. Eu reconheço, Senhor, que eu não sou nada diante, Senhor, da Tua presença. Eu não sou nada aqui diante deste altar, Senhor. Mas eu entrego, Senhor, a Ti a minha vida, Senhor. Eu Te entrego, Deus, com tudo que sou, com tudo que tenho, Deus. E eu quero, Deus, que o Senhor venha nos usar nesta noite com poder, Senhor, e manifestar o Teu poder e a Tua graça neste lugar. Usa-nos, ó Deus, com misericórdia aqui nesta noite, Pai. Manifesta o Teu poder, Senhor, e a Tua glória sobre este altar, Senhor. Que possamos ser, ó Deus, como vasos, ó Deus. Estamos prontos a nos derramar diante da Tua presença, Senhor. Vem, Senhor, e refaz, Senhor, aquilo que está quebrado, Senhor, aquilo que está, Senhor, trincado, toda ferida, Senhor, venha curar, ó Deus. Restaura os nossos corações, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa mente perante Ti, ó Deus. Que possamos andar lado a lado com o Senhor. Que possamos fazer a Tua vontade, Senhor, e andar segundo os desejos do Seu coração, ó Deus. Que possamos ser, Deus, um povo, Senhor, separado. Que possamos ter vestes limpas diante de Ti, Senhor. Purifica, Senhor, o nosso coração, a nossa mente. Que a nossa boca seja, Senhor, rios de águas vivas, ó Pai. Manifesta o Teu poder e a Tua glória sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Nós queremos santificar o Teu nome aqui nesta noite e dizer que o Senhor é santo, santo, santo. E não há outro senão o Senhor. E não há outro senão o Senhor. Só o Senhor é digno de receber toda a honra. Só o Senhor é digno de receber toda a glória. Só o Senhor é digno, Senhor, de todo o poder de ser adorado, ó Deus. Nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome nesta noite, ó Deus. Que Teu Espírito Santo venha se fazer presente e real neste lugar. Que possamos sentir, ó Deus, o Teu Espírito e tocar nas Tuas vestes, ó Deus, e tocar na Tua face, Deus, e extrair poder, ó Pai, e extrair poder de Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, estar junto com o Senhor e reconhecer o Senhor como o único suficiente Salvador na nossa vida. Nós Te glorificamos e Te damos honra, Deus, e Te damos glória nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, enche a nossa vida. Amém. Que você possa invocar e clamar o nome do Senhor e adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória. Amém. Suas palmas, adore o Senhor. Espírito, enche a
Deus. Sonda-nos, Senhor. O Senhor nos conhece. Ele sabe do que nós precisamos. Se entregue na presença dEle por esta noite. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração.
queremos nos rasgar por inteiro diante da Tua presença, Jesus. Nós queremos nos humilhar, Senhor, sem que haja mais de nós, ó Deus, que possamos nos encher da Tua presença aqui nesta noite, Deus. Vem, Senhor, com a Tua presença nesta noite, Jesus, que nos refaz por inteiro, ó Deus. Até que não haja nada de nós, mas que haja o Senhor em nós. Aleluia, Deus. Eu me raso por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, me esqueço que tua presença prende. Eu me raso
bendizer o teu nome nessa noite e dizer que o Senhor é santo, 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 santo. Nós queremos dizer que o Senhor é santo, 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 Jesus. E não há outro caminho a não ser o Senhor. E não há outro caminho a não ser o Senhor. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não há outro lugar a não ser pelo Senhor. Ele morreu e ressuscitou por você. Ele morreu e ressuscitou por você. Ele morreu e ressuscitou por você. Glorifique o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Declare, igreja, santo, santo, santo é o Senhor. Vamos mais uma vez declarar: santo, santo é o Senhor. Declare, igreja, santo. Aplauda o Senhor, glorifique a Ele. Santo, santo, santo é o Senhor, único, digno de louvor, glória, honra, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. De olhos fechados, querido. Vamos continuar falando com o nosso Deus. Agradece a Ele pela sua vida e agora. A palavra de Deus diz que o inimigo, ele queria destruir você. Se ele pudesse, ele já teria nos dilacerado vivos. Mas glória a Deus, existe um Deus sobre a nossa vida, existe um Deus forte, poderoso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. Ele não mudou. O nosso Deus está vivo. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pelas vidas que aqui estão. Obrigado, Deus, pelas famílias. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado, Deus, até mesmo pelas lutas que temos enfrentado, porque nós sabemos que as lutas, as tribulações, elas produzem em nós um sentimento maravilhoso, a perseverança. E a perseverança faz com que cada um de nós lute todos os dias e tenhamos experiência, e essa experiência ninguém vai tirar de nós. A experiência que nos mostrou que o Senhor sempre está presente na nossa vida, a experiência que sempre tem nos mostrado que nós podemos confiar no nosso Deus, socorro bem presente na angústia, na tribulação. E essa experiência tem gerado em nós a esperança, porque sabemos
que dias melhores virão. Dias melhores virão. Deus, que no nome de Jesus, essa oração que cada um está fazendo agora, orando pela sua família, orando por Nova Serrana, orando, Deus, pelas autoridades, orando, Deus, pela nossa vida, que no nome de Jesus as orações subam ao teu trono, as orações que estão sendo feitas agora nos lares, cada um, ó Deus, que está entrando na tua presença, que já sente, ó Deus, essa presença forte do teu Espírito Santo de Deus, que no nome de Jesus, ó Deus, as orações subam ao teu trono e que a resposta venha no nome de Jesus sobre cada um de nós, a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Eu quero profetizar vida, eu quero profetizar restauração de casamentos, restauração nos lares, eu quero profetizar prosperidade, eu quero profetizar saúde, eu quero profetizar o fim desse coronavírus. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo restauração, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio espiritual sobre todos nós que professamos a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que no nome de Jesus, ó Deus, ninguém permaneça nesse santuário, nem, ó Deus, participando dessa live, dessa transmissão, sem sentir a tua presença, o toque maravilhoso, impactante e transformador do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, querido. Como é bom nós estarmos cultuando ao nosso Deus, amém? Retornando aí as nossas atividades, sim, num grupo menor de pessoas, estamos tomando todos os cuidados, seguindo todas as orientações, como nos foi passada aí pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde também. Nós reduzimos aí os bancos da igreja e temos feito as mudanças necessárias, colocando aí na distância orientada. A igreja tem sido limpa aí com água sanitária, os bancos com álcool, os aparadores, tudo aí com cuidado máximo. Você encontra ali na igreja, na entrada da igreja, o álcool em gel, está tudo aí nos conformes, amém? Mas nós sabemos que nós não temos medo de nada, que existe um Deus sobre a nossa vida, amém, querido? Então não tenha medo de partir dessa terra, não tenha medo do coronavírus, não tenha medo de recessão financeira, porque você serve um Deus vivo, forte e poderoso, amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com você que se encontra em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 14. Quando você abre aí, ó, daqui a pouco também às 21h30 nós vamos fazer uma live ao vivo com o nosso irmão Cássio, que está lá nos Estados Unidos. Nós vamos falar um pouco sobre a Páscoa, vamos falar um pouco sobre o coronavírus, como é que está lá nos Estados Unidos, fazer um comparativo de como as coisas estão aqui no Brasil. E você pode participar, olha, tanto você aqui pode mandar suas perguntas, talvez você tenha algumas curiosidades, o que realmente é real, como está acontecendo, porque nós somos bombardeados todos os dias de um turbilhão de informações, ó, e nem tudo que nós ouvimos é verdade, ó, e é importante nós sabermos o que de fato é verdade, como as coisas estão acontecendo, e para não deixar essa guerra política afetar o nosso conceito aí da realidade dos fatos, amém? Então é importante estar todo mundo ligado aí, para a gente estar crescendo aí, tendo essa oportunidade diária aí de ouvir uma coisa certa, uma coisa real, no nome de Jesus. Todos encontraram aí Lucas 22, versículo 14, amém? Diz assim a palavra do Senhor, olha: e chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes:
desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai, reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Versículo 19: e tomando o pão, havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. Até aqui só, pode fechar os seus olhos. Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é verdadeira, que é impactante, que no nome de Jesus todos nós possamos ser alcançados, transformados, impactados pelo poder que há na tua palavra, e através do teu Espírito Santo, ó Deus, todos nós possamos crescer, para que o teu nome, ó Deus, continue a ser glorificado através da nossa vida. Que no nome de Jesus toda distração, todo cansaço, toda barreira, todo impedimento, tudo que tenta roubar de nós, ó Deus, o privilégio de poder, ó Deus, receber do Senhor essa boa porção da tua palavra, que seja lançado para longe da nossa vida, para longe deste lugar, para longe dos nossos lares, em nome de Jesus. Importa que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir, porque só o Senhor é digno de honra, glória e louvor. Amém e amém. Amém, queridos? Amém. Nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa, diferente do que nós vivemos como realidade hoje no Brasil, a Páscoa ela tem um significado diferente para o povo de Israel, e tem um significado diferente para nós que somos cristãos. Hoje pela manhã eu falei aqui como que eu fiquei impressionado com os supermercados, porque nunca se teve um ovo de Páscoa tão barato quanto agora, nesse momento em que vivemos, porque a crise financeira tem feito com que os fabricantes de ovos de Páscoa se desesperem em todo mundo. Eu vi depoimentos, eu vi pessoas que estavam chorando, empresários desesperados porque vivem da confecção de ovos de Páscoa. E interessante que talvez vocês se perguntem: pastor, o que a Páscoa tem a ver com ovos de Páscoa? O que a Páscoa tem a ver com essa festa que hoje nós vemos? A Páscoa para nós cristãos não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com o coelhinho da Páscoa, não tem nada a ver com nada disso. Em Êxodo capítulo de número 12, do versículo 1 ao 14, a palavra de Deus fala onde começou a Páscoa. O povo estava no Egito. Eu não vou me aprofundar nisso, eu acredito que todos os cristãos sabem o que significa a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima, está vendo? Páscoa é a libertação do povo de Israel do Egito, quando ali o Senhor deu a palavra a Moisés, a Arão, para que comunicasse ao povo que sacrificasse ali o cordeiro, com um ano de vida, um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, e o sangue do cordeiro fosse aspergido ou passado nos umbrais das portas, e ali viria um espírito de morte sobre todos os primogênitos, tanto de homens quanto animais, e aqueles por onde o anjo da morte passasse e visse a marca do sangue, aquela casa não seria atingida. Por isso que a palavra Páscoa significa passar por cima. O anjo passava por cima, olha, e nenhum mal entrava. Quando você pega o texto em Êxodo, no versículo 13 e no versículo 14 do capítulo de número 1, você vai ver as seguintes palavras: o sangue vos será por sinal, não haverá entre vós praga alguma, e celebrareis
por estatuto perpétuo. Então até hoje você vai ver o povo de Israel comemorando a Páscoa, e não é com ovos de Páscoa, não é com chocolate, é com ervas amargas, é com pães asmos, tá vendo? É completamente diferente daquilo que hoje é difundido e é propagado, porque para eles é um estatuto perpétuo, assim como para nós. Olha, quando vem Jesus, e nesse texto de Lucas, capítulo 22, nós vemos que Cristo Jesus é a nossa Páscoa, amém? O Cordeiro de Deus que morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue precioso e fez uma aliança eterna comigo e com você, amém? E nós podemos, você pode dar um glória a Deus por isso. O Cordeiro do Senhor, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, a parte B do versículo diz assim: Cristo, que é a nossa Páscoa, e já foi sacrificado por nós. Querido, uma coisa que eu queria só falar de 3 pontos sobre a Páscoa. Não quero me alongar. 3 significados para nós que são fundamentais para entendermos o verdadeiro sentido da Páscoa. Um deles é entender que a Páscoa, ela representa a nossa libertação, representa o perdão dos pecados, representa que Jesus Cristo nos deu uma nova oportunidade de vida, e é isso que nós devemos nos apegar. A oportunidade mais linda que o Senhor nos dá através do seu sangue, através do seu sacrifício, de termos uma nova vida, uma nova oportunidade. Por pior que tenhamos sido, por maiores que sejam os nossos erros, Jesus Cristo se sacrificou por nós, está vendo? Ele fez tudo isso por nós, criando uma nova aliança. É um ponto divisor de águas, um início, um recomeço para a nossa vida. Se não fosse Jesus aqui nessa terra, colocar o pé aqui nessa terra, nós não teríamos a Páscoa, nós não teríamos a oportunidade de comemorar. A ceia do Senhor é uma celebração da Páscoa. Nós estamos celebrando, crendo que no sacrifício, na morte, na ressurreição de Cristo, e declarando a nossa fé de que cremos que em breve o Senhor virá nos buscar, amém? O Senhor virá nos buscar. Um dos significados da Páscoa, o primeiro deles que eu queria falar, é a aliança. Páscoa significa aliança, e nós temos que ter essa consciência, assim como a aliança, olha, que um marido, uma esposa coloca no seu dedo, representando que ele tem um compromisso com o seu cônjuge. Assim também é a aliança de Jesus Cristo comigo e com você, uma aliança eterna, amém, querido? Jesus, ele nunca quebra essa aliança, ela nunca será quebrada, porque essa aliança foi firmada no seu sangue, e muitas vezes nós é que não valorizamos o sacrifício de Jesus, muitas vezes nós é que não honramos ao Senhor Jesus com essa aliança. Olha o que diz aqui Marcos capítulo 14, versículo 24, olha: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, o sangue da nova aliança. Então isso é maravilhoso, nós entendemos, quando nós lembramos. Eu nem gosto muito de ver, por exemplo, filmes como aquele filme do Harrison Ford sobre a morte de Jesus, como é que chama? Paixão de Cristo, porque é um sofrimento muito forte. Quem já viu aquele filme Paixão de Cristo? Olha, é um filme que quando você assiste, parece que você entra um pouco naquela cena que você já leu na Bíblia, de Jesus sendo açoitado, de bater em Jesus, de humilhar em Jesus. E aí quando você vê, é importante entender que tudo aquilo foi por você. Cada açoite que Jesus suportou foi por mim e por você. Cada cuspida, cada humilhação, cada palavra, tudo que Jesus suportou ali foi por mim e por você, porque Ele olhou e falou: olha, eu preciso firmar uma nova aliança. Aliança, querido, é algo que tem muito valor. Aliança é algo muito forte na vida daqueles que entendem esse princípio. Você quer ver a diferença? O povo de Israel
quando estava sendo afrontado por Golias, a Bíblia diz que havia um exército de um lado do vale, estava o rei Saul, um grande exército. Do outro lado do vale havia os filisteus e havia Golias. Durante 40 dias pela manhã e ao entardecer, Golias afrontava o povo de Deus, o exército de Deus, o rei de Israel, e todos tinham medo, porque nenhum deles se atentou para um detalhe muito importante: a aliança entre Deus e o seu povo. Davi, quando chega e vê Golias, todo mundo correu. Davi não correu, ele olhou para Golias. E qual foi a palavra de Davi? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Porque a circuncisão era a marca que representava a aliança entre Deus e o seu povo. E quando ele olha para Golias, ele fala: peraí, quem é esse incircunciso? Quem é esse gigante que não tem aliança com Deus? Peraí, eu tenho aliança com Deus. Quem que ele está pensando que é? Ele pode ser grande, mas muito maior do que ele é o nosso Deus. É isso que Davi estava olhando. Olha, o gigante, ok, 3 metros, poderiam ser 10, mas Davi, quando olha, fala: o gigante realmente é grande, mas o meu Deus é maior. Esse gigante é forte, é um guerreiro, mas ele não tem aliança com Deus. Eu tenho aliança. Isso foi o que mais motivou Davi a enfrentar o gigante. Assim como nós hoje nós enfrentamos um gigante que nunca vimos na nossa história. Não importa se você está aqui hoje ou está assistindo essa transmissão, se você é um jovem, se você é um adulto, se você é uma pessoa de idade, nós sabemos que um surto mundial de algo tão forte, tão falado, só aconteceu em 1917, 1920. Certamente nenhum de nós aqui, viveu naquela época. E eu não acredito que tenha ninguém vivo com mais de... A pessoa, para estar viva e lembrar dessa crise, ela tem que ter 120 anos. Não tem ninguém com essa idade, não. 110, 115. Ninguém vai lembrar desse surto. Então nós não sabemos o que nós estamos enfrentando. Nós nunca passamos por isso. É um gigante. Só que eu quero dizer algo para você: você tem aliança com Deus, amém? E se eu e você temos aliança com Deus, nós vamos vencer esse gigante. E se nós temos aliança com Deus, nós vamos vencer o gigante das incertezas financeiras. Talvez você está preocupado: pastor, São Paulo não abriu. Pastor, olha, como é que nós vamos trabalhar? Como é que nós vamos vender? Como é que vai ser? Pastor, olha, a crise está batendo a porta. Eu queria que você lembrasse: olha, é Páscoa. Existe uma aliança entre você e o seu Deus, e essa aliança nunca será quebrada, amém, querido? Essa aliança nunca será quebrada, porque ela foi firmada no sangue de Jesus, e o sangue de Jesus tem poder, amém, querido? O sangue de Jesus tem poder, e precisamos entender e receber isso com força na nossa vida e no nosso coração. Quantas pessoas hoje estão andando ansiosas, preocupadas? Eu entendo que está dentro do mundo natural, mas nós que servimos a Deus, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, nós precisamos ter uma perspectiva diferente, nós precisamos ter uma visão espiritual, precisamos olhar com uma amplitude maior para tudo isso que está acontecendo. Assim como Davi, imagina o que é um povo, um exército em pé, durante 40 dias, recebendo afrontas, pela manhã e ao entardecer, e ninguém atentou para o detalhe da aliança. Ninguém se preocupou com isso. Mas Davi chegou e viu o que ninguém viu. Pede a Deus para abrir os seus olhos espirituais. Coloca a mão nos seus olhos aí, fala: Deus, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver claramente. Deus, abre os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir claramente. Abre o meu coração, abre a minha mente, em nome de Jesus. Nós precisamos ter uma visão diferenciada. Nós servimos a um Deus forte, um Deus todo-poderoso, amém, querido? Precisamos ser cheios de fé, cheios de esperança,
Amém? No nome de Jesus, crer no sobrenatural de Deus, parar de viver com medo, parar de viver recluso. Como eu disse, nós tomamos os cuidados, nós nos preocupamos sim, nós respeitamos as orientações, mas eu não posso viver com medo. Eu preciso entender, e não é só medo do Covid-19, não é só medo do problema financeiro, tem gente que tem medo de tudo. Tem pessoas que estão vivendo aí nas incertezas o tempo inteiro, não confiam em Deus, não querem ter experiência com Deus, acham que tudo vai dar errado, que a vida não vai para frente, que as coisas não vão prosperar. É preciso ter uma visão diferente. A segunda coisa que eu queria falar, Páscoa é salvação, porque a Páscoa é o livramento de Deus para todos os que creem na mensagem da cruz. Amém, querido? Amém. Páscoa para nós significa salvação. Eu não preciso ficar aqui fazendo um estudo teológico sobre o princípio, como começou a Páscoa para o judeu, porque eu não sou judeu. Eu entendo, eu tenho conhecimento, mas eu quero dizer o que é importante para nós que somos cristãos. Amém? Nós que servimos ao Senhor Jesus. Isso é que é importante para nós entendermos. A nossa vida é Jesus. A palavra de Deus diz que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A igreja precisa ser cristocêntrica, ou seja, Cristo Jesus precisa estar no centro. Tudo tem que apontar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso Deus. Amém? Então, segunda coisa, primeiro é a aliança, segundo, a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para salvação. Quem aguarda o Senhor Jesus para salvação aí? Olha, pode falar, volta logo, Jesus, a tua igreja te espera. Páscoa, nós lembramos, é salvação. Olha só, aos que o aguardam para salvação. E se nós aguardamos o Senhor Jesus para a salvação, se nós cremos na salvação, nós precisamos ter uma vida condizente com aqueles que serão salvos. Nós precisamos ter uma vida em santidade, nós precisamos ter uma vida íntegra, reta, diante do Senhor, conhecendo a palavra de Deus. Quantas pessoas não estão nem aí? Eu fico vendo cristãos hoje preocupados. Essa semana, se não me engano, até ontem eu vi uma matéria de pessoas preocupadíssimas, dizendo: porque a vacina do coronavírus vai ser colocada, vai ser acrescentada como um chip na mão das pessoas. Isso já é um sinal do anticristo, é um sinal do não sei do que, e começa uma especulação. Meu irmão, minha irmã, nós temos que nos preocupar em ter uma vida em santidade diante de Deus, porque nós seremos arrebatados, amém? No nome de Jesus. Quando as pessoas estão preocupadas com grande tribulação, a palavra é clara. Nós vamos ouvir falar de guerras, de rumores de guerras, de catástrofes, de pragas, de doenças, mas isso não é o fim, é só o princípio das dores. Nós cremos no arrebatamento. Jesus virá buscar a sua igreja, amém? Jesus virá nos buscar e nós vamos subir em nome de Jesus, amém? Nós vamos ficar. Mas aqueles que ficarem, os remanescentes, esses sim vão passar pela grande tribulação. Esses vão ter que se preocupar com a marca da besta, esses vão ter que se preocupar com o anticristo, esses vão ter que se preocupar com o líder mundial e com tantas coisas que acontecerão. Eu não estou dizendo aqui com isso que nós não devemos ter conhecimento, ou que nós não devemos estudar, não, muito pelo contrário, nós devemos sim ter o conhecimento, devemos sim estudar. Escatologia é uma matéria da teologia que deve ser apreciada com todo cuidado, respeito e dedicação. Porém, a nossa preocupação tem que ser: eu preciso ter uma vida em santidade diante de Deus, porque se Jesus voltar agora, eu quero subir com Cristo, amém? Se Jesus voltar agora, porque a Páscoa que hoje nós comemoramos, ela representa a salvação. E se hoje Jesus voltar, é uma pergunta para você fazer a si mesmo, mas não responda.
é você no seu coração. Se Jesus vier agora, você vai subir com Cristo? Você está preparado? Você está preparada para subir? Você vai subir com Jesus ou você vai permanecer aqui? Será que eu vou subir? Essa tem que ser a nossa preocupação, porque somente aqueles que estiverem com uma vida em santidade diante de Deus é que irão subir. Somente aqueles que estiverem com uma vida íntegra diante de Deus é que receberão a salvação. Nós precisamos entender isso, aos que o aguardam para salvação. Amém, querido? Amém. Isso é Páscoa. Está vendo o que é Páscoa? Quer ver outra coisa? A Páscoa, a comunhão. Por causa do pecado, a nossa comunhão com Deus foi quebrada. Todavia, através do Cordeiro Pascual, que tira o pecado do mundo, a nossa comunhão com Deus foi restaurada. Isaías 59:2 diz o quê? Que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então a palavra diz que por causa de um homem, por causa de Adão, o pecado entrou no mundo e o pecado alcançou toda a humanidade, mas através de Jesus Cristo, tudo isso mudou. Amém? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos capítulo 5, versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Aleluia. Então Páscoa para nós é o que? Aliança. Páscoa para nós é o que? Salvação. Páscoa para nós é o que? A comunhão que nós passamos a ter com o nosso Deus através de Jesus Cristo. E hoje quantas pessoas estão se apegando a outros e não a Jesus Cristo? Quantas pessoas hoje estão ficando com palavras de homens que se intitulam doutores, teólogos, conhecedores da palavra? Eu fiquei impressionado. Eu sou radicalmente contra pessoas que usam do seu poder de mídia para ficar falando mal dos outros. Eu vi um pastor falando mal de um segmento, um jovem pastor de São Paulo, falando mal de pastores, falando mal de igreja, se aproveitando desse momento de desespero, de caos que nós vivemos, de incerteza no coração de muitas pessoas, para criticar, para falar mal de outras denominações, para falar mal de outros pastores. E aí um outro pastor se sentiu ofendido, foi para as mídias sociais se defender, justificar aquilo que estava sendo falado, ok? Mas aí um terceiro jovem pastor lá do Nordeste, tem um canal de teologia, querendo defender o primeiro pastor que estava falando mal, e ele disse algo que para mim foi chocante. Ele disse assim: os milagres que Jesus fazia não existem mais. Os milagres que Jesus realizava naquele tempo, hoje não se realizam mais. Eu falei: ei, peraí, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo diz que obras ainda maiores nós poderíamos fazer no nome dele. Quem crê nessa palavra aí? Olha, há poder no nome de Jesus. A palavra de Deus tem poder. Se Jesus falou que coisas maiores nós poderíamos fazer no nome dele, pela fé em Cristo Jesus, eu preciso crer como cristão, mesmo que um pseudo-doutor, teólogo, que tenha, sei lá, milhões de seguidores nas suas redes sociais, para mim isso não importa. Diga o contrário do que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: olha, ainda que desça um anjo do céu, e diga algo que não esteja em conformidade com a palavra de Deus, ainda que desça um anjo do céu e traga algo diferente do evangelho que já está pregado, que seja anátema, que seja expulso do seio da igreja, que seja excluído, que seja maldição, que não seja aceito pelo povo de Deus. Marcos capítulo 16, o Senhor Jesus, quando subia aos céus, ele disse: estes sinais seguirão aqueles que creem, em meu nome expulsarão demônios. Quem crê aí, olha,
Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome, se alguma coisa mortífera beberem, não lhes causará dano. Em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Páscoa é comunhão com Cristo. Quem tem comunhão com Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, crê na palavra de Deus, tem fé e há poder. E hoje nós enfrentamos uma doença. Você está com medo de quê? Ah, pastor, e se eu pegar a doença? Se você pegar, você vai ser curado no nome de Jesus. Ah, pastor, mas se eu morrer? Se você morrer, você vai abrir os seus olhos e se encontrar com o Criador. E no nome de Jesus você vai ouvir o Senhor dizendo: entra para o gozo do teu Senhor. Essa é a fé. É isso que é Páscoa, é crer no Senhor, é crer no sobrenatural de Deus. Ó. Não é ficar, a palavra está aqui. Quando o Senhor chama a atenção, puxa a orelha do sacerdote, lá em Oséias, dizendo: olha, o meu povo está sendo destruído, porque não conhece nem a palavra e nem o poder de Deus. Aí nós entendemos, olha, quantas pessoas hoje conhecem a palavra, não conhecem o poder. Quantas pessoas conhecem o poder, não conhecem a palavra. Busque de Deus ter uma vida equilibrada, conhecendo a palavra, conhecendo o poder de Deus, para você passar a viver o sobrenatural. Esse mal que hoje enfrentamos vai passar. Vai passar. Pastor, mas e as pessoas que vão morrer? Morrem pessoas todos os dias, não me entenda mal. Uma só vida que se perde já é muito. E nós lamentamos por cada vida perdida, por cada um que parte dessa terra. Nós lamentamos profundamente. Talvez você fale: pastor, mas se for alguém da sua família, eu vou lamentar. Eu já perdi muitas pessoas da minha família, e não foram para o Covid-19. A minha mãe morreu num acidente quando eu tinha 12 anos. O meu pai morreu há 20 e poucos anos atrás por causa do alcoolismo. Meu avô morreu com problema de coração. Quantas pessoas nós perdemos? Quantos sepultamentos eu já fiz? Já fiz sepultamento de jovens, onde as mães choravam no caixão, filhos de 18, 19, 20 anos. Como eu também já fiz sepultamento dos pais e os filhos que choravam na beirada do caixão. Nós podemos partir dessa terra a qualquer momento. Eu tenho plena consciência disso. Hoje, um querido lá de Belo Horizonte postou a foto do pai dele, que morreu há, talvez, não me lembro exatamente, talvez 15 anos atrás. Um grande amigo, meu pastor Fábio, da igreja chamada Caverna de Adulão. Poucos conhecem essa igreja. Caverna de Adulão foi uma igreja chamada na época Igreja Underground. Uma igreja onde ela recebia as pessoas que eram vistas como diferentes no mundo. Pessoas tatuadas, pessoas cheias de piercing, pessoas que entravam nas igrejas naquela época e eram excluídas. E o pastor Fábio, todo tatuadão, veio de uma vida diferente, orelha, largador na orelha. É um pastor. E hoje o filho dele postou uma foto, lembrando. Eu falei: meu Deus, que saudade do pastor Fábio, meu amigo, querido. Mas sabe como que ele morreu? Aos 41 anos de idade. 41, 42, me lembro, exato. Ele morreu no altar adorando a Deus, lá em Cuba. O sonho dele era em Cuba evangelizar. Ele falou: eu quero evangelizar aquele povo. E foi lá um dia evangelizar. E quando ele estava no altar, de braços abertos, ele teve um ataque cardíaco fulminante e caiu duro no altar. Quem imaginaria que ele ia morrer daquele jeito? Quem pensaria que ele ia morrer? Eu posso morrer aqui agora. Você pode partir dessa terra agora. Talvez você está preocupado: ah, se eu ficar doente, ah, se eu tiver um problema, ah, se eu ficar com fome, ah, se eu perder o emprego. Tem muita gente que já perdeu o emprego. Não preocupa não, se você ficou desempregado, Deus vai abrir uma porta melhor na sua vida, amém? Se você pegou uma doença, você vai ser curado no nome de Jesus.
Agora, o que não pode mudar é a sua vida com Deus. Independente de estar trabalhando ou não, vida com Deus. Tem dinheiro ou não, vida com Deus. Está saudável ou não, vida com Deus. Tenha comunhão com o Senhor Jesus, porque Jesus está às portas. Jesus está às portas. E se Jesus aparecer agora para buscar a igreja, você vai subir com Ele? Ou você vai ficar aqui? Você tem plena convicção da sua salvação? Tem plena convicção? Falar, pastor, quantas vezes que eu morria de medo de qualquer coisa, porque eu não sabia se eu morresse para onde eu ia. Eu falo, se eu morrer, para onde que eu vou? E se eu morrer agora? E se eu for para o inferno, como é que vai ser? Estou falando como crente, ó, na igreja, servindo a Deus. Eu ficava assim, Deus, se eu morrer agora? Se você não tem certeza da sua salvação, é hora de ter. É hora de entender que Páscoa é muito mais do que ovinhos de Páscoa. Hoje a gente está muito ligado na globalização. Está muito ligado em conceitos do catolicismo, de onde eu vim, muitos vieram. A gente tem na nossa mente, no nosso coração, muitos conceitos que não deveriam existir mais, mas nós ainda o temos. Então isso precisa ser quebrado. Páscoa é aliança, Páscoa é salvação, Páscoa é comunhão com Cristo Jesus. Amém? Eu queria fazer uma oração com você. Você pode se colocar em pé para nós orarmos? O Ministério do Louvor pode subir. Glória a Deus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. O verdadeiro sentido da Páscoa, que é passar por cima, o que significa essa palavra. Passar por cima. O espírito da morte, ele pode rondar você, mas ele vai passar por cima. Amém? A doença pode rondar você, mas vai passar por cima. A crise financeira, ela pode até rondar você, mas vai passar por cima. Amém? Vai passar e não vai te tocar. É isso que significa. A morte vai passar e não vai te tocar. A doença vai passar e não vai te tocar. No nome de Jesus, porque existe uma aliança. Você tem uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Deus? Tem uma aliança? Dá uma glória a Deus aí. Eu tenho uma Glória a Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu tenho uma aliança com Deus. É isso que faz toda a diferença. É como você vê, tá vendo? Como é que Davi viu o gigante? Ele viu com alguém que não tinha aliança. Uma aliança que ele tinha. Como é que você está olhando para o Covid-19? Como é que você está olhando para o problema financeiro? Como é que você está olhando para o problema conjugal? Como é que você está olhando para o problema com os filhos? Você está olhando como um gigante invencível? Ou como algo pequeno diante do Deus que você serve? Como é que você está olhando para a depressão? Como um gigante que não pode ser vencido? Ou como algo pequeno diante do seu Deus? Como é que você está olhando para o alcoolismo? Para o vício com drogas? Como um gigante que não pode ser vencido? Ou você está olhando para algo que é pequeno diante de Deus? E eu já fui um alcoólatra. E quem frequenta grupos de apoio, AA, diz que uma pessoa alcoólatra sempre é alcoólatra. Só que a palavra de Deus diz que Jesus veio nos libertar. Então eu não sou mais alcoólatra. Jesus me libertou. Era um gigante que foi vencido. A droga na minha vida era um gigante que foi vencido. A prostituição era um gigante que foi vencido na minha vida, como na vida de muitos aqui. Então hoje você pode estar enfrentando um problema e você vai vencer também no nome de Jesus, amém?
Você vai vencer. Por isso tenha uma visão diferenciada. Jesus Cristo, olha, Cristo é a nossa Páscoa e já foi sacrificado por nós. É uma vez só. O sacrifício de Jesus já foi feito. Por isso que a vitória é garantida. O sacrifício já foi feito. O Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascal, que tira o pecado do mundo, mudou a minha história e a sua história. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por entender o verdadeiro sentido da Páscoa, porque a Páscoa não é coelhinho, Páscoa não são ovos, a Páscoa é aliança, Páscoa é salvação, Páscoa é comunhão, Páscoa é libertação, é oportunidade de mudança, é uma nova vida. E é por isso que nós nos lembramos, é por isso que nós anunciamos Jesus, é por isso que todos os meses nós participamos da ceia do Senhor, trazendo arrependimento, trazendo mudança, trazendo libertação, comunhão plena com o Senhor, entendendo que essa aliança, essa comunhão gera salvação na nossa vida. Por isso, meu Pai, que no nome de Jesus, todos que estão aqui, todos que estão acompanhando essa transmissão, aqueles que vão, Deus, participar, ver e ouvir essa mensagem gravada depois, meu Pai, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo alcance cada coração, trazendo, Deus, sobre nós a certeza da mudança, da restauração, da vida, trazendo a certeza da vitória no nome de Jesus. Páscoa, aliança firmada no sangue do Cordeiro. O sangue vos será por sinal, e não haverá entre vós pragas, pestes, doenças. Esse é um estatuto perpétuo que nós sempre iremos celebrar, como diz a palavra de Deus. Meu Deus, que no nome de Jesus Teu Espírito Santo alcance cada vida, cada coração, para que todos nós saibamos valorizar o que de fato é o verdadeiro sentido da paz. Cristo Jesus, o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você pode dar um aplauso para Jesus? Pode. Glória a Deus. 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 Pode se sentar. Eu queria fazer mais uma oração nesse momento. Queria orar por você que entrou aqui, talvez ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus, ou você tem andado afastado dos caminhos do Senhor e quer fazer um concerto com Deus hoje. O momento é agora. Talvez você que assiste essa transmissão agora, e você sabe que precisa fazer um concerto com Deus, voltar para os caminhos do Senhor, entregar-se a Ele, entregar-se a Jesus, fazer um concerto com Ele. Não é mudar de igreja, não é mudar de religião, é abrir o coração e convidar Jesus para entrar. Depende de você. Se você quer ter a vida transformada, é preciso abrir o coração. Jesus disse: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Na sua vida, essa porta, ela tem a maçaneta só do lado de dentro. É só você que pode abrir. Não é momento de ter vergonha, porque o Senhor diz: aquele que tiver vergonha de mim diante dos homens,
eu também me envergonharei dele diante do Pai. Então, se você sabe e reconhece que precisa de uma mudança na sua vida, o momento é agora. Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus ou se reconciliar com Ele? Só dá um sinal com a sua mão que eu vou orar por você. Talvez você trouxe um amigo, um convidado. Pode perguntar para essa pessoa. Tem alguém que gostaria de entregar a vida para Jesus? Amém? Então eu vou pedir toda a igreja agora para repetir uma oração comigo, como eu sempre tenho feito. E você que está aí na sua casa e nesse momento decide entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele, repete uma oração assim, fala toda a igreja, todos juntos: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, entra na minha vida. Nessa noite eu me entrego ao Senhor e te recebo como meu único e suficiente Salvador. Meu Deus, me recebe, porque eu quero ser teu filho e estar na tua presença todos os dias da minha vida. Me dá forças para que nunca mais eu me afaste de ti e tenha a oportunidade de caminhar lado a lado com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode dar um aplauso para Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E você que está aqui, olha, e fez essa oração pela primeira vez, depois me procura no final do culto para orar com você, e eu vou te dar um presente da igreja também. Amém? Glória a Deus. Nós vamos então nesse momento agora trazer no altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Amém? Glória a Deus. Trazer no altar nossos dízimos, nossas ofertas. Queria